eu sou professor na UTFPR de Curitiba, sou professor de Ciência de Dados, e aqui a gente está continuando a nossa série de Introdução à Ciência de Dados usando o Orange, que é uma ferramenta bem legal, que não requer o conhecimento de programação por quem usa. Então é muito bom para aprender e para fazer diversas análises até avançadas, mas sem saber programação. Hoje a gente vai ver questões relacionadas com limpeza de dados. Então, se você precisa processar um dado, mas ele tem valores faltantes, valores errados, coisas estranhas, você tem que fazer um processo de limpeza desses dados antes de começar a fazer as análises. Senão, essas análises vão ser tão ruins ou tão sujas quanto os seus dados. Então, a gente precisa arrumar os dados antes de partir para as análises. Uh, o Orange não é a melhor ferramenta do mundo para fazer esse tipo de coisa. Então, se você precisa fazer limpezas em arquivos muito grandes ou precisa fazer limpezas mais elaboradas, é importante aprender outras ferramentas. Mas isso pode ser aprendido a longo prazo. Então, eu acho super normal que as pessoas aprendam no Orange, brinquem bastante, comecem a fazer análises até sérias no Orange e com o tempo vão expandindo, aprendendo coisas como Python, R, e outras ferramentas que vão te dar mais poder para fazer essas operações de limpeza de dados. Mas por enquanto a gente vai ver coisas simples e que já ajudam bastante. A outra opção para quem está aprendendo e não quer ainda entrar na área de linguagens de programação é simplesmente pegar os dados e abrir os dados, por exemplo, no Excel e fazer a limpeza no Excel, né, fazer manualmente e tal. Se você tem poucas linhas com problemas, né, poucos registros com problemas, é totalmente razoável que você faça isso no Excel. Não tem problema nenhum. Eu faço no meu dia a dia se eu tenho uma tabela gigante. Eu poderia fazer tudo no Python, mas se é mais simples, se é mais rápido eu abrir no Excel e ir lá mudar as coisas manualmente, eu vou fazer isso sem problema nenhum. Então é uma alternativa totalmente razoável. Mas eu recomendo que a longo prazo todo mundo tente aprender linguagem de programação, que isso vai te dar muito mais poder para fazer coisas mais avançadas e fazer coisas com mais dados e mais poder de processamento. Tá? Mas agora vamos ver com o Origin, vamos ver o que a gente consegue fazer com o Origin, vamos fazer algumas limpezas simples nos nossos dados. Bom, então lá, então aqui a gente está no Canvas, né? Então a primeira coisa a gente vai importar um arquivo CSV, né? E aqui a gente vai importar o arquivo que a gente está usando nessa série, né? Só que tem um CSV especial, que é um CSV que eu introduzi alguns erros. Então a gente vai abrir esse, né? Aqui já na interface já dá para ver que ele tem alguns problemas, né? Tem valores faltantes aqui, aqui mais valores faltantes, aqui vários valores faltantes, né? Então é isso aqui que a gente vai usar. Vamos importar. Ótimo. Primeira coisa, sempre vamos visualizar os nossos dados, né? A gente inclui um data table, conecta e vê o que tem. E aqui dá para ver que a gente tem valores faltantes. Ótimo. A primeira coisa que a gente faz é ver se o processo de importação reconhecer os dados como deveria, né? Porque a gente aqui tem dados que são strings, né? São texto, tem dados que são inteiros e tem dados que, por exemplo, são datas, né? Aí para fazer isso, a gente tem o editar domínio, que edita o domínio dos atributos, né? Qual que é o tipo dos atributos. Então, aqui vamos ver como que foi reconhecido. Olha, código foi reconhecido como numérico, que é razoável. Quartos foi reconhecido como categórico, que tudo bem, poderia ter sido numérico também, mas eu acho que categórico faz bastante sentido. Switch foi reconhecido como numérico, se você achar categórico faz mais sentido também, pode ser. Então aqui está tudo razoável. Aqui data ele já reconheceu como time, que está certo também, mas isso eu acho que é porque ele lembra da última seleção que eu fiz para esse arquivo, porque antes ele estava reconhecendo acho como string. Então, se estivesse reconhecendo como string, você poderia mudar aqui, né, para, por exemplo, né, colocar time. Mas como já reconheceu como time, está ótimo. Endereço como string. Então aqui está tudo certinho, não tem nada para alterar. Se quiser alterar, só pegar aqui e alterar sem problema nenhum. Aí ele reinterpreta e ótimo. Então, fizemos as alterações. Aqui, de novo, né, a gente pode ver como ficaram os dados. Como a gente não mudou nada, não vai ter mudado nada aqui, mas tudo bem. Agora, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com esses valores que estão faltando, né?
Para mexer nesses dados que estão faltando, a gente tem essa ação aqui, que é o input, que é realmente para você entrar com dados, né, inserir dados ou resolver o que é para fazer quando a gente tem problemas nos dados. Aqui na parte de cima, o que a gente vai fazer, o que o Orange vai fazer quando ele encontra problemas numa linha. Isso daqui em geral. Então, qualquer campo que ele encontrar um problema, ele vai aplicar isso daqui. Aí a gente tem diversas opções ah, que você seria aplicada. Então, por exemplo, se sempre que a gente achar um valor faltante, a gente quiser simplesmente remover o registro todo, né, remover a linha inteira, a gente pode fazer isso. Então, sempre que ele achar um valor faltante, ele vai fazer isso. Mas isso é um pouco radical demais, né? Então, o que a gente vai fazer agora é, em vez de ter uma solução geral, para sempre que tiver um valor faltante, ele resolver é, dessa forma que a gente especificar aqui, a gente vai ver por tipo de dado diferente e dependendo do dado a gente vai fazer uma ação diferente. Vamos ver que eu acho que vai ficar claro quando a gente for fazer nos exemplos. Então vamos ver aqui que tipo de dado que está faltando. Por exemplo, a gente tem um dado faltando em switch. Olha aqui, faltando switch e switch. Bom, switch é um dado super importante? Ah, não é muito importante se a gente está querendo mais avaliar valor de aluguel e nosso poder de aquisição ou de fazer um contrato desses de aluguel, né? Então, eu não vou querer jogar fora uma linha boa como essa, né, que só está faltando switch, sendo que o problema é só switch. E no caso de suíte, em geral, se você precisar adivinhar se o apartamento tem ou não suíte, em geral não vai ter, né? O mais comum que não tenha. Então o que eu posso fazer quando tiver problema no valor de suíte? Eu posso, por exemplo, ah, trocar pelo valor mais frequente. Né? Só que aqui tem um problema, né? Como o suíte foi reconhecido como numérico, ele vai colocar como média das suítes. Aí aqui vai dar um valor entre 0 e 1. Seria legal se switch tivesse como categoria, que aí ele pegaria o valor mais frequente. Então a gente pode mudar. É bom que a gente muda isso lá no nosso editor de domínio. Vamos pegar aqui, vamos fechar tudo aqui logo. Switch, vamos colocar como categórico, né, que ele considera categorias, não mais um valor numérico. E agora vamos trocar aqui. Agora o switch está aparecendo como categórico e eu quero substituir pelo valor mais frequente. Bom, ele colocou o médio aqui, mas eu imagino que ele sabe o que está fazendo. Depois a gente vai verificar. Bom, vamos partir para outra. A gente tem problema na área também. E o que a gente vai fazer com as linhas com a área? A área não é tão importante, vamos manter essa linha. E aí o que a gente pode fazer? Bom, eu acho que é a mesma estratégia, pegar e trocar pela média. Eu acho que seria relativamente razoável. Ótimo, a gente poderia escolher outras opções, colocar um valor aleatório, colocar um valor que a gente decide, né? Fixar aqui qual valor que a gente vai substituir sempre que não existir o valor de área. Colocar como um valor que é diferente de todos os outros, dependendo do caso. E esse é baseado no modelo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, isso onde mais tem valor faltante? Aluguel tem valor faltante nessa linha aqui. Mas, poxa, se não tem o valor do aluguel, e a maioria das análises que a gente vai querer fazer em cima de aluguel, eu acho razoável que quando não tiver aluguel, a gente remove a linha. Essa seria a minha opção nesse caso. Né? Por fim, condomínio. Olha aqui, tem uns valores aqui sem condomínio. O que a gente vai fazer com condomínio? Bom, condomínio a gente poderia substituir pela média, né? Seria razoável. Mas condomínio é uma coisa quase tão importante quanto aluguel, né? Então seria legal ter uma estratégia talvez um pouco mais inteligente, né? Uma estratégia um pouco mais inteligente é fazer baseado no modelo. Isso não é baseado no modelo, o que ele faz é considerar o valor das outras variáveis para tentar estimar qual que vai ser o meu valor do condomínio, né? Então, em geral, né, o tamanho da área, se tem suíte ou não,
o valor do aluguel, em geral, eles vão influenciar, né, no nosso valor do condomínio, né? Então, faz sentido a gente construir um modelo. Então, aqui ele faz um modelozinho de regressão baseado em árvore e vai prever o quanto que seria um condomínio para um apartamento que tem esses valores aqui, né, baseado nos outros dados, né? Então, é uma estratégia interessante. Então, eu vou usar essa estratégia aqui. Então, a princípio, agora a gente resolveu, eu acho, todos os problemas mais sérios que a gente tinha. Então, vamos fechar aqui e vamos ver o que aconteceu, como que agora ele interpretou os nossos dados. Vou pegar um data table aqui para visualizar os dados e vamos ver como é que fica. Olha que a área ele substituiu esse valor que era vazio pela média. O que tinha suíte, eu já não lembro mais qual que era, mas dá para ver aqui que ele não pegou a média, né? Ele pegou o valor mais comum, que era o que a gente previa, né? Porque a gente configurou como valor, como categórico, né? Então faz bastante sentido, bem interessante, né? Colocar zero, que é o valor mais comum, é melhor do que colocar 0, não sei qual que seria a média, que 0,005. Não faria muito sentido um apartamento ter 0,005 suítes, né? Onde mais? Olha esse aqui, o valor do condomínio, né, que ele pegou aqui com base no modelo, construiu um modelo e previu que um apartamento que tem um aluguel de 750 reais, que não tem vaga e tal, teria um condomínio de mais ou menos 300 reais, o que é bem razoável, né? Então, tem várias formas inteligentes da gente substituir valores faltantes, né? Então, esses são basicamente as ferramentas que o Orange dá para a gente limpar dados, né? Então é legal, é bem útil, né? Mas como eu falei, para fazer coisas mais elaboradas, né, é interessante usar outras ferramentas mais poderosas. Mas, por exemplo, dá para ver também que algumas coisas são mais fáceis no Orange, né? Então, por exemplo, isso que eu fiz aqui, de substituir o valor do condomínio por um valor a partir de um modelo, se a gente fosse fazer isso, por exemplo, no Python ou no R, daria um bocadinho de trabalho, assim. Não que seria difícil e tal, mas em geral a gente não faz isso porque isso dá bastante trabalho. Já aqui no Orange foi super simples. Então tem suas vantagens e desvantagens, então aproveitem as vantagens e depois quando se esbarrarem em desvantagens também busquem outras formas de fazer. Bom, era isso.